Olá, o meu nome é Ana Rita Justo e sou enfermeira. Hoje vamos falar sobre um assunto que toca o coração de muitos cuidadores, que é a agitação e a agressividade na demência. Se é um cuidador que passa por momentos de agitação com o idoso que tem em casa, momentos de crise de choro, momentos em que ele acorda e deambula durante a noite toda, momentos em que ele acorda e cai, agitação, por exemplo, mais ao final do dia, momentos em que ele recusa muitas das vezes o banho, a alimentação. Esta formação é para si. Vamos começar por identificar quais é que são os comportamentos da agitação. Depois a seguir, vamos então perceber quais é que são as causas desta agitação, o que é que está por trás destes comportamentos, porque é que um idoso está agitado. E a seguir vamos, claro, olhar para as estratégias. Gosto de fazer sempre uma comparação em relação a todas as patologias. Neste caso, a demência, acho muito interessante compararmos com um GPS antigo e que está desatualizado. Imaginem a mente de uma pessoa com demência, como se fosse um GPS desatualizado. Ele inicialmente tinha todas as ruas atualizadas, ele sabia onde é que haveria de ir, mas neste momento, o que é que acontece nesta mente? Há ruas em que ele conhece bem o caminho, conhece bem o destino, normalmente são as ruas mais antigas, mas neste momento, muitas das vezes, as ruas mais atuais, os destinos mais atuais, muitas das vezes ele tenta caminhar, mas depois são rotas sem saída. Muitas das vezes o GPS começa a dizer aquela frase de recalcular a rota, a recalcular a rota. E mesmo que nós gritemos com o idoso e digamos, mas tu não estás a ver, tu estás na tua própria casa. É a mesma coisa que gritar com um GPS enquanto ele está a recalcular a rota. Não vai dar em nada, porque ele está a recalcular a rota e não vai compreender. Ele não consegue compreender, não tem essa capacidade. Portanto, da próxima vez que ficarem impacientes com o vosso idoso com demência, pensem, isto é só um GPS antigo e que não está atualizado. E, portanto, mesmo que eu esteja a gritar com ele, ele não vai perceber a minha indicação, ele está a recalcular a rota. Vamos então falar sobre as mudanças de comportamento. Nós vamos aqui falar em várias mudanças de comportamento, não é só a agitação e a agressividade, mas é sobretudo a agitação que vamos falar. Mas existem várias mudanças de comportamento e que no idoso com demência não é por acaso e não são uma característica intrínseca da demência, não é por terem demência que vão ter esta mudança de comportamento. Quais é que são as mudanças de comportamento que vamos falar hoje? Temos momentos em que o doente, o idoso com demência está mais confuso, mais apático, com crises de choro, como eu tenho escrito nos diapositivos, pedindo para voltar para casa, movimentos repetitivos no corpo. Estas mudanças de comportamento, quando vocês as virem, não são por acaso. Então, por que é que elas acontecem? O que é que está a passar dentro ou fora? Vamos ver que há vários fatores, interiores ou exteriores. O que é que está a passar para ele estar agitado ou até apático ou agressivo? Primeira causa, vamos começar com as causas físicas, infecções. Muita atenção, nos idosos, o primeiro sinal que normalmente nos aparece de uma infecção é a mudança de comportamento brusca. Quando, de uma semana para a outra, a pessoa começa a ficar mais confusa, com um nível de conversa mais estranho do que era habitual, com agitação, irritabilidade ou às vezes até apatia, sem muita reação. Atenção, muitas vezes é um sinal de uma infecção. Vamos começar, por exemplo, pelas infecções respiratórias. Vamos falar das duas, das infecções respiratórias e urinárias. As infecções respiratórias, falamos principalmente da pneumonia da aspiração, que é uma das principais causas de morte nas pessoas com demência. Não é a demência que faz a pessoa falecer, mas sim muitas das vezes a pneumonia da aspiração. E porquê? Porque com o evoluir da doença, muitas das vezes há dificuldade em deglutir, há disfagia. E o que acontece na infecção respiratória, na pneumonia da aspiração? O alimento que nós ingerimos, em vez de passar pelo esófago e ir para o estômago, vai entrar nas vias respiratórias. Há um engasgamento, vai entrar o alimento pela traqueia, pulmões e cria uma infecção. Por isso é que a infecção é uma pneumonia de aspiração, porque ele vai aspirar o alimento para as vias respiratórias e criar infecção. Como é que nós podemos estar atentos a sinais de infecções respiratórias?
uma tosse persistente, secreções, vocês sentem que eles estão cheios de secreções, até ouvem muitos ruídos respiratórios. Atenção, pode ser, e aliado a isto, a mudança de comportamento, que é isso que estamos a falar, a agitação, provavelmente é importante contactarem o médico. Algumas estratégias para estas questões é um paciente o vosso idoso que tem em casa, que comecem a ver que começa a ter vários engasgamentos, não é? Quando está a beber, por exemplo, água ou uma sopa que está muito líquida, engasga-se frequentemente, atenção, tem dificuldade em deglutir e, portanto, é importante contactarem um médico. Vocês podem ter várias medidas antes, como comprarem espessantes nas farmácias, colocarem um bocadinho na água e aquilo cria uma água muito mais espessa e então ajuda na deglutição e impede muitas das vezes os engasgamentos. Quando o idoso também está a deglutir, importante, quando ele faz este movimento do pescoço, quando nós fazemos este movimento, nós abrimos as vias respiratórias e, portanto, se há um engasgamento, há um maior risco de entrar alimento para as vias respiratórias. Portanto, evitar que haja uma grande inclinação, uma grande inclinação do pescoço. Ok? Quando ele está a beber, até já há utensílios próprios para estes casos, para evitar a inclinação excessiva do pescoço. São boas estratégias. Depois temos as infecções urinárias, muito recorrentes e muito importante falar delas. Normalmente, primeiro sinal de uma infecção urinária, mudança de comportamento, agitação, quedas durante a noite, irritabilidade, apatia, muitas das vezes também, uma pessoa que fica mais prostrada, mais apática. Primeiro sinal. É o primeiro sinal, nem sempre é febre, muitas das vezes nós estamos habituados a tirar a temperatura timpânica ou axilar para perceber se a pessoa está com febre ou não, se está com alguma infecção, e nem sempre é o primeiro sinal, muitas das vezes não o é. Portanto, nas infecções urinárias, o que é que nós temos que estar atentos? À urina. A urina é extremamente importante observar, mesmo nós enquanto adultos e sem qualquer tipo de demência e não estando na altura, na fase da geriatria, é importante olharmos também para as nossas urinas. Inclusive, aqui neste caso, que este tipo de pessoas, as pessoas com demência, não têm tanta consciência, muitas vezes não nos conseguem dizer outro tipo de sinais, como sinais de sentirem aquela urgência para urinar, isso nós estamos a ter que observar, a urgência para ir urinar, a dor, a sensação de estar a queimar quando estão a fazer, a urinar. Muitas vezes eles não nos dizem isso porque não conseguem identificar. Então nós temos de estar atentos e a urina é extremamente importante. Eu tenho aqui alguns copos para vocês conseguirem identificar o que é uma urina boa e o que é uma urina que, atenção, é preciso hidratar. Vamos começar com a pior. Esta urina é uma urina que é muito concentrada, ok? Se calhar aqui parece mais clara, mas ela é muito concentrada. Esta urina, que é a urina chamada vinho do Porto, são urinas que esta é contactar o médico. Quando vocês começam a ver que ela está muito concentrada, quando ela está a começar a ficar muito concentrada, hidratar. Este corpo precisa de água. Esta é uma urina normal, ok? É uma urina tranquila, que bebe uma boa quantidade de água, ótimo. Esta é uma urina que já está muito clara. Atenção que o vosso idoso está a beber demasiada água e isto também não é bom para os rins, ok? Portanto, o ideal é uma urina assim. Uma urina que começa a ficar muito concentrada, hidratar. Hidratar, hidratar. Porque senão vai desenvolver infecção, vai desenvolver desidratação. Este é outro caso que é importante falarmos, a desidratação. Uma pessoa que esteja desidratada é uma pessoa que vai ficar muito mais irritada, muito mais confusa. Em termos de discurso, também vai-se notar perfeitamente a evolução num discurso muito mais alterado. Portanto, hidratar. As urinas vão ser a vossa salvação. Observarem bem a urina. Quando temos também uma urina assim, que aqui não deve dar para ver, mas ela tem, é como se estivesse rosada, é uma urina que tem sangue, ok? E as urinas não precisam ter muito sangue para não precisam de ter muita quantidade de sangue para ficarem rosadas, ok? Isto é uma urina que tem sangue, portanto, provável infecção urinária. E por isso contactar o médico.
Desidratação, mais sinais de desidratação, além da confusão, além das urinas concentradas, um paciente que também esteja muito mais cansado, vocês fazerem também a questão da prega cutânea, não é? Uma prega que vocês fazem esta prega e que a pele volta rapidamente ao sítio onde estava, vocês estão bem, mas uma prega que demora a descer é um sinal de desidratação. Olharem também lábios gretados, sinal de desidratação. Língua, uma língua que tem rachaduras, que parece seca, desidratação. Ok? Tem aqui vários sinais, mas para mim, olhar para as características da urina é aquela coisa que é fácil e que rapidamente resolvem, porque começam, bem que está concentrada, começam logo por dar água. Eu sei que em termos de desidratação, muitas das vezes os idosos com demência são muito renitentes e não querem beber água. Estratégias. Quando ele beber água, vocês bebam água com ele também. Faz-vos bem também, portanto é uma ótima estratégia. Digam, olha, vamos beber um copinho de água. Ele disse, não, vamos beber os dois, vamos fazer um tchim-tchim, e vamos beber um copinho de água aos dois. Ah, ou outras, se mesmo assim ele continuar a recusar, vocês podem dar, por exemplo, um iogurte natural. O iogurte natural, um iogurte natural equivale a quase, é entre 80% de um iogurte natural é água, portanto, equivale quase a um copo de água. Portanto, dê um iogurte natural com um bocadinho de compota para adocicar e para ser um bocadinho mais atrativo. Tem estas opções. Pois, claro, ainda nas causas físicas, temos a dor, muitas das vezes estes pacientes estas pessoas têm dor e não conseguem exprimir, porque não se esqueçam que muitas das vezes estas pessoas são quase como, em termos de mentalidade, regridem um pouco, têm dificuldade a exprimir a sua dor, o que sentem, as suas angústias, os seus desconfortos, e portanto é importante estarmos atentos, fazermos um bom exame físico, olharmos para a pessoa durante o banho, quando vamos deitar e o vestimos, se tem alguma unha encravada, se em termos de marcha vocês sentem que há um certo membro ou na articulação do membro inferior que vejam que ele não está muito confortável, pode ser artrose. Portanto, estar atento a isto. Por fim, em relação às causas físicas, temos também a obstipação, que é um tema muito importante nos idosos. Nos idosos com demência, muito ainda mais, tendo em conta que muitos deles tomam medicação que faz com que prendem um pouco o intestino e, portanto, obstipação, uma dieta rica em fibras, ok? O que é que são as fibras? São todos os legumes, tudo o que é da horta, tudo o que é real. As frutas, somos de frutas, principalmente a fruta que não esteja muito madura, sopas, as leguminosas, todos os legumes, é extremamente importante uma dieta rica em legumes. Por exemplo, ao pequeno almoço tomarem alimentos com aveia, fazer um pequeno almoço com aveia. Por exemplo, também há uma fruta que também é muito interessante, que é a ameixa seca, comprarem ameixa seca, partirem aos bocadinhos e pôr no iogurte natural. Falando em iogurte natural, a hidratação é extremamente importante para não criar fezes secas e duras, depois muito mais difícil de evacuar e que cria desconforto e dor e muitas das vezes traz problemas sérios quando ficam muitos dias sem evacuar. Portanto, causas físicas, extremamente importante olharem para se há algum tipo de infecção respiratória ou urinária, dor, artrose, se ele defeca, se ele evacua todos os dias, desidratação, sabe, uma pessoa que está muito mais cansada, vocês olham e têm os lábios gretados, as urinas concentradas, dar a beber água e normalmente conseguem resolver os problemas. Se mesmo assim vocês já fizeram isto tudo e mesmo assim percebem que a pessoa continua na mesma desconfortável, contactar o médico. Depois temos as causas ambientais. Nas causas ambientais, extremamente importante, um espaço que, como vocês veem aí na imagem, um espaço desorganizado, que tem imensa coisa, imensos móveis. É um espaço que não vai ser atrativo, nem vai trazer muito ruído mental para a pessoa. Tal qual como para nós, uma casa desarrumada não nos apetece estar, não ficamos tranquilos porque sentimos que as coisas não têm uma ordem, portanto é importante manter um espaço organizado com poucos móveis para evitar que haja maior risco de queda. Em relação aos barulhos, extremamente importante, os barulhos podem criar agitação, por exemplo, eletrodomésticos ligados, e a fazer muito barulho, televisão alta,
conversas em que nós falamos com um tom elevado pode criar agitação. Claro que nós não estamos, a ideia, eu não estou aqui para lhe dar uma utopia, um ambiente idealizado. A ideia é dar-lhe ferramentas, dar-lhe conhecimento para depois, quando acontecerem as coisas, pelo menos ter uma noção que, ok, ele se calhar está agitado porque eu estou agora a usar aqui um batedeiro e estou a fazer muito barulho, e estou a falar alto, tenho a televisão alta também, e isto pode lhe criar alguma angústia. Não quer dizer que não o vá fazer, mas pelo menos percebe de onde é que pode vir aquela agitação. Depois é importante na nossa casa, na sua casa, ter uma ventilação boa de manhã, por exemplo, ventilar a casa e depois durante o dia proporcionar um conforto térmico. Em relação às causas emocionais, o ambiente emocional da casa é muito importante, mais importante do que às vezes nós pensamos. Uma casa que está constantemente com uma energia pesada, com discussões, com tensões, com linguagem forte e não muito apropriada, é um lar que não é um lar de paz e de harmonia. E isso vai transmitir-se de alguma forma para os outros. É contagioso e, portanto, é importante, claro que, como eu disse, nos- não é um lar utópico que nós estamos aqui a criar, não é um lar idílico, mas pelo menos termos essa noção que isso não vai criar um ambiente de calma para o paciente, para o idoso que temos à nossa frente. Nesses casos, é tentarmos fazer tudo o contrário, é tentarmos criar momentos de paz, pôr uma música, uma casa com um bom aroma, com uma boa limpeza, organizado, tirar os excessos, vai proporcionar muito mais harmonia, muito mais calma, muito menos ruído mental. E sabemos também que a insegurança e a solidão também pode criar agitação. Uma pessoa que se sinta insegura, e temos o exemplo, vamos falar um bocadinho mais à frente sobre esse exemplo que eu agora ia dar, falamos um bocadinho mais à frente, mas a insegurança, o idoso com demência não se sentir seguro no sítio onde está, quando, por exemplo, ele diz que eu quero ir para casa, vamos para casa ou não? Quando ele diz isto e está na sua própria casa, não quer dizer literalmente que eu quero ir para a minha casa, mas quer dizer literalmente que eu quero me sentir mais seguro, quero me sentir num ambiente mais familiar, onde eu reconheço e identifico o que é que está, e está aqui uma ganda melga a chatear-me. Portanto, quer muitas vezes dizer mais, tem um significado mais profundo do que propriamente eu quero ir para casa. Tem um significado de eu quero me sentir num lugar onde eu me sinta seguro, que seja familiar e confortável. Portanto, aí depois podemos ter medidas, podemos tomar medidas para que esse lar se torne um bocadinho mais familiar e seguro para ele. Problemas de comunicação. Nos problemas de comunicação, é óbvio, uma pessoa que tenha uma perda auditiva e que quando nós estamos, por exemplo, a dar de comer e estamos a falar com ela, ela esteja sentada e nós estejamos em pé e que ela não consiga olhar para mim, pá, para mim, por exemplo, eu estar a falar com alguém e a pessoa não me olhar nos olhos, para mim cria-me alguma irritação. Portanto, acredito que nas pessoas com demência, algumas pessoas com demência, também lhe cria alguma angústia. E, portanto, é importante criarmos essa empatia de uma pessoa, então, que tenha alguma perda auditiva, que nós nos sentemos. No nível, que nos sentemos ao nível da pessoa, que olhemos para ela, que falemos com frases simples, devagar, de forma calma e com dicção. E a pessoa vai sentir que também está a ser valorizada, que está a ser acolhida. É extremamente importante. Depois, a parte visual, muitas vezes as pessoas podem perder, em termos visuais, mesmo na questão da graduação dos óculos, é importante de vez em quando ir, se a gente vê que há sinais de que a pessoa não está a ver tão bem, se não usa óculos, se calhar tem que começar a usar. Se usa, provavelmente tem que mudar a graduação, então irmos de vez em quando ao oftalmologista com o paciente. Depois a dificuldade com próteses, claro que sim. Vocês veem que em termos de prótese dentária, ela abana bastante e que até pode criar desconforto e a pessoa a falar não se sente confiante a falar porque aquilo abana por todo o lado, é natural que crie-lhe irritação e até alguma agitação no momento e ela nem consegue dizer isto está-me a incomodar. A pessoa não tem essa capacidade, às vezes não consegue perceber, de vez em quando pode fazê-lo, mas é raro de dizer assim, esta prótese está super larga e eu já estou cansada disto. Então somos nós que temos que estar muito mais atentos,
a estes sinais de desconforto. Portanto, conseguimos aqui atrás, conseguimos aqui perceber várias causas que podem criar agitação e com este conhecimento todo conseguimos então ir para os próximos passos. Primeiro, antes de acontecer a agitação, o que é que eu posso fazer para prevenir essa agitação? O ambiente, já falámos do ambiente, o ambiente é extremamente importante, toda a gente sabe, e eu acredito que a pessoa que me está a ouvir também saiba isso, o ambiente vai nos influenciar muito. Se eu tiver com licença, se eu estiver num ambiente com um bom aroma, com uma luz suave, com um espaço confortável, pouco barulho, organizado e em termos emocionais também ser um espaço com boas emoções a maioria do tempo, porque há sempre momentos em que há stress, somos seres humanos e que há stress entre nós, mas que a maioria do tempo são emoções positivas, normalmente isso ajuda bastante. A seguir, o segundo passo é a rotina, ser uma rotina previsível. Uma pessoa com demência, é extremamente importante termos horários fixos para todo o seu dia. Até há muitos exemplos de usar ajudas visuais, por exemplo, um quadro ou mesmo imprimir uma folha em que nós consigamos pôr, por exemplo, os dias da semana e consigamos dizer que esta hora vais fazer isto, aquela hora vais fazer aquilo. Às vezes nem temos que fazer tanto, se calhar, por horas, mas mais por ordem. Começas por agora, vamos nos levantar, lavar a cara e fazer uma pequena higiene. A seguir vamos tomar o pequeno almoço, vamos fazer depois a seguir uma pequena atividade, extremamente importante o exercício físico para libertar boas hormonas, e isto também ajuda muito a libertar às vezes até tensões que a própria pessoa possa ter. E portanto, horários fixos, evitar mudanças bruscas, isto é muito importante. Imaginemos um idoso que está na casa da filha, 15 dias, e 15 dias na casa da outra filha. É muito importante ir preparando este idoso uma semana antes ou 4 dias antes, que daqui a 4 dias, todos os dias dizer isto, vai estar na casa da Rita, ok? Vai estar lá durante 15 dias, vai ser espetacular e depois voltas outra vez para aqui, ok? Vai lá estar com ela também, que ela tem saudades tuas, ir preparando de forma positiva todos os dias esta mudança, para quando acontecer, não ser brusca e não criar agitação e mesmo respostas como não, 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 que eu não vou, eu aqui estou muito melhor. Eu não conheço para onde é que eu vou, eu não gosto do desconhecido, portanto, deixa-me estar aqui. E ao prepararmos isto com alguns dias de antecedência, evitamos, prevenimos esta agitação. Claro, durante o dia também, nesta rotina previsível, adicionar atividades significativas e calmantes. Todas as atividades significativas e calmantes são atividades que o paciente, que vocês vejam que o vosso idoso goste. Pintura, uma pessoa que tocava piano, uma pessoa que gostava de ouvir Rolling Stones ou José Mário Branco, coisas desse género. Tudo o que vocês sintam que a pessoa possa ter gostado anteriormente, vocês estimulem, estimulem, estimulem. Isso dar identidade é extremamente importante. Mais ideias, pintura, música, jogos simples como dominó, cartas. Se a pessoa está habituada a fazer tricô, o tricô, coisas simples. Vocês veem que a pessoa fica frustrada porque já está ali há 1 hora, reduzam o tempo para 15, 20 minutos e façam isso, por exemplo, de manhã, por exemplo, antes do almoço e depois do almoço. Ahm, Temos que adaptar, por isso é que eu falámos no início de criar estratégias humanizadas, estratégias que são personalizadas e olhando para cada pessoa. O terceiro ponto para prevenir a agitação é o toque e o olhar. Estas pessoas, as pessoas com demência, são pessoas que precisam verdadeiramente de mais emoções e menos palavras. São pessoas que ligam muito mais à emoção e menos à palavra. São pessoas que a parte da lógica já não faz muito sentido, as pessoas são. A lógica já não é a mesma, para elas nós podemos estar ali com vários argumentos que aquilo não vai fazer muito sentido para elas, mas são pessoas com muitas emoções, que as emoções mantiveram-se, a tristeza, a raiva, a nostalgia de outros tempos, a alegria, todas aquelas emoções. Não sei quem é que já viu o filme Divertidamente, mas todas aquelas emoções permanecem na pessoa com demência. Então é nisso que a gente tem que se focar. Portanto, um abraço, segurar a mão, falar devagar, um abraço bem forte e que acolhe a pessoa é muito mais eficaz do que um diálogo baseado na lógica e na argumentação.
Por fim, em relação a estas medidas preventivas da agitação, é a comunicação respeitosa. Devemos sempre falar devagar e com uma voz calma, é extremamente importante, e olhando sempre nos olhos da pessoa, validar os sentimentos, não é? A pessoa diz-me que está a ver, por exemplo, está a ter uma alucinação, que está a ver, às vezes até pode ver ali umas sombras reais e que pode associar aquilo, dar-lhe algum medo. E ela dizer que está ali, já ali está aquela outra vez, já me vem para atazanar o juízo. E em vez de eu dizer assim, mas não está ali ninguém, mãe, o que é que se está a passar? Em vez de eu dizer isto, eu vou dizer o quê? Meu Deus, eu acredito que estejas assustada. Eu não estou a conseguir ver, mas acredito mesmo que ela possa estar ali para ti, porque está. Vamos para outra divisão, vamos beber um chá, vamos deixá-la, ela daqui a nada já deve-se ir embora. E fazemos isso, validamos, acolhemos a pessoa e redirecionamos o foco para outra coisa. Evitar discutir, nestes casos, não vale a pena ir de frente com a pessoa, porque a pessoa acredita realmente naquilo, aquilo para ela é real. Mesmo que a gente diga, isso é mentira, não está a ver. Quem é que nos diz a nós que quem é a pessoa que está realmente a ver? Ela está a ver, portanto a gente tem que acreditar nela, ela não tem nenhuma razão para nos mentir. Portanto, a gente acredita nela e acolhemos a emoção que ela está a sentir e ajudamos-la, redirecionamos o assunto, vamos para outra divisão, esquecemos aquilo e assim diminuímos a agitação da pessoa. Usar gestos e toques, neste momento é abraçá-la, dizer assim: estás segura, estás comigo, vamos embora, vamos ali para outro sítio. Dar segurança à pessoa, usar sempre a emoção, como eu tinha dito, e evitar infantilizar. Aqui não é dizer assim: oh, minha querida, olha, olha, não esteja com essa coisinha, muitozinhos, sabem? Usar muitos ozinhos e a minha querida e a minha fofinha. A pessoa não é nenhum bebé, a pessoa não é nenhuma criança com 5 anos, apesar de ter existido esta questão mental de muitas das vezes parecer, mas a pessoa é uma pessoa que tem histórias incríveis, que já viveu muito, que é uma pessoa que necessita mesmo que criemos uma relação de dignidade com ela, de respeito. É a Senhora Maria. Vamos tomar um banho, o que é que acha? Vamos tomar um banho para se sentir muito mais tranquila e confortável, não é? Olha, agora é a hora do banhinho. Não é uma comunicação respeitosa, não respeita e não honra a vida que esta pessoa já teve. Portanto, evitar sempre infantilizar a pessoa. Neste momento, chegamos ao momento da crise. A gente fez tudo isto. Tivemos estas medidas todas preventivas. E neste momento está a acontecer a crise. A pessoa está agitada, está a deambular excessivamente, está a chorar com uma crise de pânico que não para. Eu pergunto-lhe o que é que se passa e ela continua a chorar. O que é que eu vou fazer? Esta parte é a parte também gira, não é? Vamos identificar a primeira causa. Vamos tentar perceber o que é que se está a passar com esta pessoa. Vou olhar para ela, será que ela está com dor? Como é que estão as urinas dela? Será que ela está hidratada? Será que ela está com fome? Será que está muito congestionada a nível pulmonar e até está desconfortável e fica agitada? O que é que se passa com esta pessoa? Será que está muito barulho aqui em casa? Será que hoje mesmo eu estou muito tensa e aquilo possa ter passado para ela? O que é que se está a passar? Identifica a causa. Se eu conseguir identificar a causa, facilmente depois consigo ter medidas de acordo com essa causa. Se eu não conseguir identificar a causa, que pode acontecer várias vezes, e está tudo bem, vamos então mudar o foco da conversa. A pessoa, por exemplo, vamos aqui tentar arranjar um exemplo. Por exemplo, a pessoa quer sair de casa. Vira-se para você e diz assim: então, quando é que a gente vai embora? Vamos para casa ou não? O que é que eu vou dizer nesta situação? Eu vou olhar para a senhora e diz assim: olha, realmente imagino que queiras ir para casa, mas ainda não preparámos o lanchinho para levar, ainda não preparámos o lanche, temos que ir preparar o lanche. O que é que achas? Vamos preparar primeiro o lanche? Vamos mudar o foco da conversa. O foco da conversa primeiro era de querer sair dali, ir para casa. Realmente a gente já percebemos que a pessoa ao dizer que quer ir para casa, provavelmente ela quer se sentir mais segura, mais dentro, mais dentro de um espaço onde se sinta que é dela. O que é que a gente pode fazer? Fotos, podemos ir fazer isso, podemos ir dizer assim, olha, vamos ali, acolhemos primeiro o sentimento e dizemos assim,
Olha, eu compreendo que queiras ir para casa, porque a tua casa deve ser espetacular e deves sentir super segura lá. Por isso ela não queria ir para lá. Depois mudamos o foco da conversa. Olha, mas antes de irmos para casa, temos que ir fazer um lanche, temos que ir lanchar porque estou cheia de fome, não sei quanto a ti, mas eu estou cheinha de fome. Vamos lanchar as duas e mudamos de ambiente, ok? Mudamos de ambiente, levamos a pessoa para outro espaço. Só isso já faz com que ela se esqueça um pouco aquela questão. Muitas das vezes, se a pessoa está a dizer que quer ir para casa, podemos ir lanchar com ela, ouvir uma música que ela identifique, seja uma música que ela conheça, isso pode fazê-la sentir-se mais em casa. Podemos ir ver fotos antigas, fotos antigas, e em vez de estarmos a perguntar quem é que é, porque às vezes a pessoa pode não se lembrar, mas dizemos: Olha, esta aqui lembras-te, era é a tua filha, olha o teu marido, como ele era bonito nesta altura. Fazermos, criarmos este conforto que se calhar a pessoa está a precisar. Depois evitar discussões. Não vamos de contra com ela, não vamos dizer assim, mas tu estás em tua casa, já te disse tanta vez, estás em tua casa, esta é a tua casa, vê se entendes. Já estamos outra vez a falar com o GPS e a dizer-lhe, e a gritar com ele não vai perceber o GPS. Ele está desatualizado, ele não vai perceber mesmo que a gente grite, isso não vai ajudar na atualização, só vai piorar. Ele só vai continuar ali, se calhar muito mais lento, e muito mais a dar ali um bug, não é? A dar ali um erro, e não vale a pena. Então, evitar discussões, não vamos tentar convencê-la de que algo não é real quando para ela é real, vamos acolher o que ela está a sentir e vamos depois seguir todos os outros passos, que é acolhemos o que ela está a sentir, mudamos o foco da conversa para outro sítio, vamos para outro ambiente e normalmente isto resulta. Então, mudamos o foco da conversa, vamos a pessoa para outro espaço e qual é o terceiro passo? Atividades manuais. Isto aqui pode ser uma boa estratégia quando a pessoa também está agitada ou, por exemplo, que a pessoa está a abrir gavetas, constantemente a abrir gavetas, tac, 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 e a fechar, ou a fechar portas e a abrir portas, super agitada. A pessoa se calhar precisa de de libertar esta energia que ela tem, desta agitação, focando-se numa atividade manual. Então podemos sugerir, olha, o que é que tu achas de irmos ali dobrar a roupa que ela precisa de ser dobrada? Vamos dobrar as duas, vamos beber as duas um copinho de água, comer ali um bolinho, um docinho, e vamos dobrar a roupa. E vamos dobrar a roupa. Focamos, mudamos o foco da conversa, levamos a pessoa para outro espaço e damos uma atividade manual. Podemos pôr uma musiquinha relaxante, uma musiquinha principalmente que, isso era o ideal, se vocês conhecerem o tipo de música que a pessoa gosta, podemos pôr, porque é uma oportunidade, por exemplo, dela cantar o refrão e já se esquecer do que antes a inquietava. E depois o uso do toque e do abraço, não é? A gente dá-lhe um abraço, damos-lhe a mão, uma mão, um toque que é sentido, que é de segurança e é de eu sei que isto não é nada fácil para ti, mas eu estou aqui para te ajudar. E normalmente isto resulta, ok? Vamos aqui a mais algumas questões que também costumam aparecer, que é a agitação quando aumenta ao final do dia. O que é esta agitação que aumenta ao final do dia? Porquê é que a agitação num paciente com demência aumenta ao final do dia? A evidência científica chama-lhe de síndrome do pôr do sol e acontece porque na demência muitas das vezes o relógio biológico está desregulado. O nosso relógio biológico está regulado, não é? A gente acorda com o sol e deita-se com a lua. É uma coisa natural. Na pessoa com demência, este relógio biológico, como há muitas partes do cérebro que vão morrendo, este relógio biológico desregula-se, mesmo em termos de questões hormonais. Nós, por exemplo, quando começa a ficar escuro, nós temos a libertação de hormonas naturais do sono que nos fazem ficar mais adormecidos. Na pessoa com demência, muitas vezes isso não acontece. E o que acontece é que durante o dia a pessoa está a ver toda aquela luminosidade, não é, do dia, e quando começa a ver o escuro, não é, a vir, aquilo gera-lhe agitação, porque ela não percebe o que é que está a passar. E sabemos que também, muitas das vezes associado à noite, estão associadas memórias de de solidão, de angústia, de ansiedade, e às vezes essas memórias podem vir também associadas ao ambiente, à escuridão. O que é que a gente pode fazer nestas alturas? Mantermos a casa bem iluminada. Quando a noite começa a escurecer, fechamos as cortinas para ela não se aperceber dessa mudança.
digamos, as luzes, luzes amarelas, luzes que sejam confortáveis também, não sejam luzes brancas para agitar ou para acordar, porque a ideia é que ela não fique agitada, mas não é que ela não durma. Portanto, vamos tentar criar um ambiente confortável, com luminosidade, fechar as cortinas para que ela não se aperceba dessa mudança. Quando vocês veem ali por volta das 5 ou até antes, depende da altura do ano, não é? Mas quando vocês sabem que daqui a meia hora começa a escurecer e que ela pode notar essa diferença, vamos começar a fechar as cortinas. Perdão, deixamos na mesma a luminosidade da casa, começamos a evitar, claro, bebidas estimulantes. 6 horas antes evitamos dar café, chá preto, bebidas estimulantes. E oferecemos sim bebidas mais quentinhas, mais relaxantes, um chá de camomila, um leite, e evitamos sempre refeições pesadas, porque as refeições pesadas não vão permitir a pessoa descansar, vai ficar mais agitada, não vai conseguir dormir porque o corpo está a fazer uma digestão a alto curso, portanto. Depois podemos assim também oferecer o carinho e a segurança. Sabemos que o carinho e a segurança também são atitudes de conforto e que fazem a pessoa sentir-se bem. E no momento em que nós sentimos que, imaginem que este é um padrão usual já do vosso idoso, que vocês cuidam. Vocês veem, ok, este é um padrão usual, portanto, todos os dias eu sei que mais ou menos àquela hora ele vai começar a ficar agitado. Quais é que são as medidas que eu posso fazer? Uma atividade, porque isso impede que ele se lembre ou que ele comece a ficar agitado. A gente ocupa a mente dele com outras coisas. Uma atividade calma. Por exemplo, podemos ir ler um livro. A pessoa não consegue ler um livro. Ok, eu vou-te ler uma página ou duas de um livro hoje. Ok? Vamos ler um bocadinho, vamos ler uma página do livro, vamos escutar uma música calma, tranquila, vamos conversar, vamos ver umas fotos e normalmente resulta, ok? Depois também há outro termo muito interessante que é a mentira terapêutica, que também já fomos aqui falando, não sei, vocês devem ter reparado que eu fui dando aqui algumas mentiras às pessoas com demência, não é? Quando eu digo que vamos ali, antes de irmos embora, quando a pessoa se quer ir embora para a casa dela, isto está na sua própria casa, e eu digo, mas temos que ir ali primeiro preparar um lanchinho antes de irmos. Estou a mentir, porque na verdade nós não vamos. Mas a ideia aqui na mentira terapêutica é: quando é que eu vou mentir à pessoa? Eu vou mentir à pessoa quando eu sei que aquilo pode reduzir verdadeiramente a sua angústia e não por proveito meu próprio. É para proveito da pessoa. Eu olho para a pessoa e vejo: será que ela está emocionalmente instável? Imagina que temos uma idosa, tinha, por acaso, no sítio onde eu trabalho, no hospital onde eu trabalho, tinha uma paciente que me perguntou uma vez, onde é que está a minha mãe? Eu tenho que ir ter com ela. Olhei para ela e pensei, esta senhora tem demência, mas ela está emocionalmente instável. Será que ela está preparada para eu lhe dizer que a mãe já faleceu? Eu olhei para ela e pensei, eu acho que sim, eu acho que ela está preparada. Porque a verdade é que nós temos que pensar que muitas das vezes estas questões, quando são ditas, são escutadas como se fossem ditas pela primeira vez. E podemos estar a causar um luto naquela pessoa e um sofrimento atroz. E será que vale a pena nesta situação? Ela já o passou, só que não se lembra por esse luto. Mas neste caso, a senhora estava emocionalmente estável. A mim dá uma sensação que ela, se eu lhe lembrasse, ela tinha noção que ela já tinha falecido, mas não se lembrou. Aquilo foi quase uma coisa instinta, porque se calhar não estava -se a sentir tão segura. Começou a perguntar pela mãe. E eu naquele momento pensei, eu acho que esta senhora vai ser capaz, porque eu acho que ela vai se lembrar que realmente não tem mãe. Até porque ela sabia realmente identificar o marido quando ele era jovem, e tinha essa noção que já tinha passado muitos anos. E dava-me uma sensação que ela tinha uma noção que também já era mais idosa. Então eu pensei, eu vou-lhe dizer esta verdade. E correu muito bem, por acaso. Porque às vezes a gente pode arriscar e pode não correr bem. Mas neste caso, avaliei a questão e quando eu lhe contei, disse: Olha, Dona Maria, a sua mãe já faleceu. E você sabe. Você é que se calhar esqueceu-se, mas você sabe, a sua mãe já faleceu e eu sei que ela está lá em cima no céu a olhar para si e acho que está muito contente porque hoje você está muito bem disposta. Disse essa questão do céu porque eu sabia que ela era religiosa. E se virmos que, por exemplo, ela ficou um bocadinho triste, podemos dizer-lhe: o que é que acha de fazermos uma oração pela sua mãe? Acho que ela vai ficar muito contente. E envolvemos esta questão toda numa emoção muito positiva. E eu fiz basicamente todos
todas estas estratégias, não é? Eu redirecionei o foco da conversa, comecei, aquilo podia ser um problema, aquilo podia ser, ela ficou um pouco triste quando eu lhe disse que a mãe já tinha falecido. Quando eu identifiquei que ela ficou triste, eu percebi qual era a causa, o que é que eu disse? Ok, vamos rezar por ela, vamos mudar o foco da conversa para uma coisa positiva, vamos rezar por ela. E aqui agora a questão era rezar por ela e não que ela tinha falecido. Não mudei a pessoa de ambiente porque não senti que fosse necessário, mas se eu aí visse que ela continuava, se ela continuasse agitada, mudaria de ambiente, provavelmente iríamos fazer uma atividade manual, punha uma música relaxante, usava o meu toque, usava a minha emoção, tentava-lhe transmitir ao máximo o meu carinho e proteção, e normalmente resulta, porque porque temos uma atitude humana, temos uma atitude em que a gente reconhece que aquilo pode ser verdadeiramente doloroso para o outro, e como é que eu posso te ajudar? Portanto, quando é que podemos usar esta mentira terapêutica? Se a verdade for dolorosa e causar sofrimento, e quando a pessoa está emocionalmente instável, e se ela vos coloca essa questão, uma questão que vocês não querem magoar o outro, prefiram mentir do que aumentar ainda mais a sua angústia. Temos outra estratégia também para os momentos de crise, que são as bonecas conforto, as bonecas terapêuticas, que não é nada mais, nada menos que o Nenuco. Estas bonecas são muitas vezes usadas para a população feminina. Atenção que nem todas as pessoas aceitam esta abordagem. É importante sempre avaliar se a pessoa é uma pessoa que vocês sentem que é maternal, que realmente esta abordagem seria uma abordagem que lhe iria trazer muitos benefícios. Podem apostar e podem sempre tentar e falhar e depois reavaliar novamente outras estratégias, porque a questão aqui é essa: o Alzheimer, a demência é muito um jogo de tabuleiro. A gente muitas das vezes avança e pensamos que estamos no bom caminho e de repente já estamos outra vez a recuar, outra vez estamos a pensar que já estamos a conseguir outra vez ganhar e depois pensamos e ainda temos mais frentes pela frente. Portanto, é um jogo, é uma tentativa e erro. Mas eu sinto que, sabendo estas táticas, vocês vão se sentir muito mais confiantes para jogar este jogo de tabuleiro, que é a demência e o Alzheimer, que é um trabalho, que eu sinto que é um trabalho de cuidador muito especial. Quando é que podemos procurar ajuda? E já estamos no final da formação. Quando é que nós devemos procurar ajuda? Sempre que houver estas mudanças abruptas no comportamento, vocês tenham estas atitudes não farmacológicas, porque tudo o que temos a falar até agora são atitudes não farmacológicas, mas têm evidência científica e são terapêuticas, ok? Nem tudo o que não é medicamentoso, nem tudo, ou seja, nem tudo o que é medicamentoso, nem tudo o que não é medicamentoso não é terapêutico. Nós temos atitudes, nós temos a medicação temos intervenções que são farmacológicas, não é? A gente dá uma medicação para ter o efeito, e temos atitudes que são não medicamentosas, não têm propriamente que ter medicação para ter um efeito. E tudo o que fomos falando aqui são essas atitudes não farmacológicas. E, portanto, sempre que houver uma mudança abrupta no comportamento, que vocês tenham todas essas atitudes não farmacológicas, vocês vão ao médico e digam: olha, já tentei isto e isto. Todas estas atitudes não farmacológicas e não resolveu. Ajude-me a perceber, porque muitas vezes podem haver causas subjacentes, podem haver infecções, podem haver situações mais graves, ou podem haver até ter que se reavaliar o tratamento. Quando é que podemos procurar ainda mais ajuda? Quando houver dores inexplicáveis e persistentes, que persistem. É importante. Se houver uma recusa alimentar contínua, vocês já fizeram várias estratégias, já adotaram várias estratégias e que não surtiu efeito, importante procurar ajuda. Alucinações frequentes também e um aumento da agressividade, que muitas das vezes é difícil de gerir quando há alucinações frequentes durante a noite. Contactem um médico para verificar a possibilidade de outras causas e de reavaliar o tratamento. Além disso, falando agora aqui nesta questão da agressividade, importante quando a pessoa está agressiva, vocês não façam logo o toque físico, vocês não se aproximam lá, vocês reavaliem, não é? Vocês têm que mostrar ao outro, atenção que eu vou me aproximar, porque às vezes um toque que ele não esteja à espera pode ser perigoso para vocês, portanto protejam-se sempre destas questões. Por fim, um cuidado amoroso faz a diferença.
gostei muito de fazer esta apresentação, porque acho que os cuidadores têm um papel fundamental na vida destas pessoas, verdadeiramente. É um cuidado de conexão, de paciência, de empatia, e sinto que com estes conhecimentos vocês estão muito mais munidos para ir à luta. Um grande abraço e até breve.